Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo que estamos reunidos, né? Mesmo que à distância, mas juntos, no mesmo propósito de adoração, de louvor, de reconhecimento ao Senhor das nossas vidas, por tudo que Ele tem feito em nós. A Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, porque Ele tem cuidado de nós, dia após dia. Nesta manhã de domingo, eu queria deixar com os irmãos um texto bíblico que tem falado muito ao meu coração ao longo dessas últimas semanas, nas quais nós temos visto, como cristãos, situações que não nos deixam muito felizes, situações que nos desagradam, até mesmo que nos envergonham como representantes do Evangelho que somos. Situações envolvendo diversas pessoas que fazem parte de uma liderança evangélica, mas envolvidas em tantas situações que não cabe aqui nenhum tipo de julgamento, mas que deixa o Evangelho um pouco em xeque. Mas a leitura que eu quero fazer nesta manhã, ela fala um pouco sobre isso. Fala sobre a forma tão incisiva que o pecado quer entrar no meio da igreja. E esse texto, ele nos dá uma grande notícia. Nós podemos vencer o pecado. E nós vencemos o pecado quando deixamos com que Jesus seja o Senhor fundador da nossa nova história. E esse texto ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre viver debaixo da graça de Deus. Romanos, no capítulo 6, alguns versículos eu lerei. Diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, pelo que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo que tem sido Cristo ressuscitado dentre os mortos. Já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeceis em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Por fim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma boa palavra que deve ser aplicada a cada um de nós. Sigamos as nossas vidas, mesmo sendo desafiados pelo pecado, mas olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E nele seremos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, pela graça dele derramada em nossas vidas. E o interessante desse texto, ele que acabou virando também uma canção cantada pelo Asaf Borba, onde ele canta assim: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei.
o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Deixar com que o pecado não possa prevalecer em nossas vidas. E cada vez mais possamos estar vivos diante da presença de Deus, debaixo da graça dele. Amém? Que Deus nos abençoe neste domingo, onde também iremos celebrar a ceia do Senhor. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua graça derramada em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu perdão. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Continue agindo sobre as nossas vidas com graça e com misericórdia, Pai. Obrigado por este domingo, onde buscamos a tua face e reconhecemos a tua majestade sobre a vida da primeira Igreja Batista de Costa Barros. Continue cuidando de cada um de nós. Ó Pai, obrigado pelas tuas bênçãos. E essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, ó Deus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei.
Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez para celebrarmos ao nosso Deus, estamos celebrando a Ele neste culto, cada participação, cada louvor, cada palavra. Agora o momento que a gente vai refletir na palavra do Senhor, no final, o momento de celebração da ceia do Senhor, que cada um desses momentos estejam trazendo para a sua vida edificação, fortalecimento, que diante das lutas do dia a dia a gente possa estar fortalecido no Senhor e que esse culto seja um instrumento de Deus para chegar aí na sua casa, na sua residência e trazer aí uma palavra de esperança, uma palavra de direção, uma palavra de consolo, de conforto, de fortalecimento para a sua vida. Que bom você estar conosco nessa manhã. Eu quero convidar você a refletir na palavra do Senhor e logo em seguida a gente celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar então você a ler comigo nesse momento a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versos 6 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Palavra do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas nessa manhã. Eu quero especificamente, olhando para o versículo 7, trazer aqui uma reflexão para a nossa vida com o seguinte tema: o tesouro em vasos de barro. Um tesouro em vasos de barro. Porque é exatamente isso que esse texto diz. A gente está vivendo hoje, irmãos, um contexto onde estão sendo aí divulgados pela mídia alguns escândalos envolvendo pastores. E naturalmente a gente fica incomodado com isso, porque nós não compactuamos com erros, com falhas, com crimes em alguns casos. E aí a gente vê o nome da igreja, do evangelho, de pastores sendo envolvido com isso. Aí isso traz às vezes algum incômodo à nossa vida, pelo fato de ser um mau testemunho, acaba sendo sim um mau testemunho. Mas eu queria dizer para você que esses fatos atuais e outros que já aconteceram ao longo da história, seja a nível de mídia, mas às vezes não tem mídia, mas acontece em igrejas locais e por aí vai, esses fatos, eles só escancaram o contraste que existe entre a vida do crente. Quando Paulo ele fala essa palavra aqui, um tesouro em vaso de barro, ele está falando exatamente de duas situações. Ele está falando do evangelho, que é o tesouro, e ele fala do vaso de barro, que é a nossa vida, a nossa fragilidade. Ele está dizendo, olha, esse tesouro
E aí o versículo 6, ele fala um pouquinho disso. Ele nos chama das trevas e resplandece a luz. Ele mesmo ilumina para o nosso conhecimento da glória de Deus, ilumina em nossos corações, ele brilha em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus. Ele está falando exatamente do Evangelho, que chega na nossa vida e faz mudança, faz transformação, traz luz. Não é à toa que em outro momento ele vai dizer que nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, o tesouro que Paulo está enfatizando é o Evangelho, é a obra salvadora de Jesus Cristo, o sacrifício salvador de Jesus Cristo, que traz perdão de pecados, restauração, que traz transformação para as nossas vidas. Esse é o tesouro que Paulo está enfatizando, que nós temos em nossa vida. Mas ele também, ele enfatiza que este tesouro, ele está em vaso de barro. Ou seja, ele está... Quem é que contém esse tesouro? Pessoas que são como vaso de barro. Você já brincou de fazer barro, vaso, panelinha de barro? Pessoal, lá na infância a gente brincava assim. Fazer panelinha de barro, você molha o barro, vai moldando ali com água, faz ali uma massa e você vai fazendo molde, faz uma panelinha de barro. Eu já fiz isso na minha infância. Aí você coloca a panela para secar e ela vai secando, mas só que ela vai rachando, porque não tinha técnica de fazer uma panela como alguns têm a técnica de fazer uma panela e ela não rachar, ou algum vaso de barro, ou a técnica ali de ele não rachar. Tem toda uma técnica que requer ali para esse vaso ele ser um vaso que não rache. Eu não tinha isso quando eu era pequeno. Então a gente fazia a panelinha e ela rachava. É exatamente essa ideia que me vem à mente quando eu vejo esse texto. Quando Paulo diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, ele está dizendo exatamente isso. Olha, nós temos algo tão precioso na nossa vida, que é o Evangelho, que são as boas novas de Jesus Cristo, que transforma, que liberta, que restaura, que traz a gente das trevas para a maravilhosa luz. Mas esse tesouro, o Evangelho, ele está contido em vaso de barro, que somos nós. Somos pessoas frágeis, limitadas, pecadoras, passíveis de cair, passíveis de errar, passíveis de cometer falhas, de pecar. Nós somos pecadores ainda, pecadores arrependidos, mas somos pecadores. Então Paulo ele traz para nós exatamente essa dupla realidade em nossa vida. Nós temos uma mensagem maravilhosa, nós servimos a um Deus maravilhoso, perfeito, santo, puro, irrepreensível. Mas nós, como seres humanos, e ser humano é falível, ser humano ele é imperfeito, nós como seres humanos somos vasos de barro. Nós erramos, nós pecamos, nós tropeçamos. Não é à toa que esse mesmo Paulo diz assim, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele está falando para a gente que é crente. Então é um alerta. E essa palavra aqui nesta manhã é um alerta. Olha, nós temos um tesouro. E esse tesouro, ele está contido em vaso de barro, que somos nós. Somos frágeis, somos limitados, somos humanos, somos pecadores, arrependidos, alcançados pela graça, salvos pela graça, mediante a fé, mas pecadores. É exatamente isso. Por isso que o apóstolo vai dizer, na continuação do versículo 7, que ele fala tesouro em vaso de barro, e ele vai dizer que isso é para mostrar que este poder que a tudo excede, ou seja, o poder desse tesouro, ele vem de Deus e não de nós. Não é nosso, vem de Deus e não de nós mesmos. Aí o versículo 8 e 9 ele vai usar então situações que a gente enfrenta, tendo tesouro, mas sendo vaso de barro.
Aí eu coloquei aqui para a gente pensar, porque somos vasos de barro, de todos os lados somos pressionados. Mas porque temos um tesouro, não desanimamos. Somos vasos de barro, e aí somos pressionados. Mas temos um tesouro, e por isso nós não desanimamos. Porque somos vasos de barro, ficamos perplexos. Mas porque temos um tesouro, não nos desesperamos. Porque somos vasos de barro, nós somos perseguidos. Mas porque temos um tesouro, não ficamos abandonados. Nós não ficamos assim. Porque somos vasos de barro, nós nos abatemos. Quem de nós nunca se abateu? Mas porque temos um tesouro, não somos destruídos. Esse é o equilíbrio fundamental na vida do crente. Nós temos um tesouro em vaso de barro em nossa vida. Isso nos ensina que toda vez que nos sentirmos autossuficientes, e às vezes nós nos colocamos e nos comportamos assim, com autossuficiência, nós nos achamos os melhores, nós nos achamos a última bolacha do pacote, nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para a comunidade e dizemos, olha, eu não sou como este, parece até aquela oração do fariseu, eu não sou como esses. Então isso é autossuficiência. Então toda vez que essa autossuficiência tomar conta do nosso coração, e aí a gente querer apontar o dedo para o outro, apontar para as falhas do outro, a gente precisa lembrar que quando a gente aponta o dedo para alguém, no mínimo 3 dedos estão apontados para nós. Porque toda vez que a autossuficiência tomar o nosso coração, a gente deve se lembrar o seguinte, olha, eu sou vaso de barro, eu sou frágil, eu posso rachar, eu posso quebrar. Então isso é fantástico, porque isso traz para nós um baixar da bola, um colocar os pés no chão, um reconhecer a nossa limitação, a nossa total dependência do Senhor, da misericórdia e da graça do Senhor. Então toda vez que a gente se sentir autossuficiente, a gente precisa lembrar, eu sou vaso de barro. Mas o contrário também é verdade. Toda vez que a gente se sentir fragilizado, quando a gente se sentir diminuído, quando a gente se sentir um nada, quando a gente se sentir, o pior dos pecadores, aquela pessoa que a gente acaba com vergonha, às vezes de um erro, de uma falha que a gente comete, a gente precisa trazer à nossa memória exatamente isso. Nós temos um tesouro na nossa vida. Eu não estou de pé por causa de mim, eu estou de pé por causa do tesouro que eu tenho na minha vida, que é o Evangelho, que é as boas novas de salvação, que é as boas novas que Jesus trouxe para a minha vida. Então, esse outro lado da balança equilibra, porque quando a gente se sente autossuficiente, eu preciso trazer a minha memória, eu sou vaso de barro. Mas quando a gente se sente fragilizado, eu preciso trazer a minha memória, mas eu tenho um tesouro na minha vida. E eu estou de pé por causa desse tesouro, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esse equilíbrio ele fizer parte das nossas vidas, da nossa caminhada de fé, quando ele não faltar na nossa vida, aí a gente vai caminhar saudavelmente na presença do Senhor. Nós temos um tesouro, e esse tesouro ele está em vaso de barro. Ou seja, o Evangelho, eu sou o portador do Evangelho, a igreja é portadora do Evangelho, mas nós somos vasos de barro. E por isso que nós dependemos do Senhor o tempo todo na nossa vida. A nossa dependência vem única, exclusivamente do Senhor. Que Deus possa fortalecer você. Eu não sei como você está se sentindo nesse momento na sua vida, mas que essa palavra possa trazer
fortalecimento para o teu coração. Em nome de Jesus. É que através do nome de Cristo, a gente possa reconhecer e admirar a beleza, as maravilhas e o poder de Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome
Já caminhando então para a celebração da ceia do Senhor, eu acredito que é por isso que Jesus nos deixou essa ordenança, entre outras coisas, lógico. Eu acredito que ele, ao instituir a ceia do Senhor e fazer com que a gente pare para pensar toda vez que a gente participe desse memorial, eu acredito que um dos objetivos do nosso Senhor é fazer a gente sempre ter os pés no chão, é sempre ter essa consciência. Nós temos um tesouro, essa mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um tesouro na nossa vida. Ele nos alcançou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas esse tesouro ele está em vaso de barro. Ele alcançou vidas que são frágeis, são limitadas, são pecadores. Essa é a razão, uma das razões que eu entendo o fato de Jesus sempre nos orientar para que a gente sempre celebre a ceia do Senhor. Eu quero convidar você a celebrar a ceia do Senhor com esse espírito no coração. Saber que nós somos alcançados pela graça do Senhor. Se assim não fosse, meu irmão, não teria necessidade de cruz. Se pecadores nós não fôssemos, se distantes de Deus nós não estivéssemos, não haveria necessidade de cruz. A cruz, a obra da cruz, a morte de Jesus na cruz, ela nos relembra todas as vezes que nós somos pecadores e nós somos alvo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da salvação do nosso Senhor. Então, nesse momento onde a gente vai celebrar a ceia do Senhor, eu convido você a exatamente trazer isso à sua memória. Trazer à sua memória esse momento de como nós somos alvo da graça do Senhor, como Deus me perdoou, como Deus me restaurou, como Deus tem me perdoado, como Deus tem me restaurado, como Deus tem tocado na minha vida, como Deus tem me fortalecido, como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem estendido a mão, até mesmo quando a gente tropeça e quando cai, e Deus estende a mão para nos levantar. Isso é obra do Senhor, isso é obra do tesouro, do Evangelho, que alcança pessoas que são vasos de barro, como você e como eu. Vamos fazer isso, vamos voltar a nossa atenção aqui e celebrar a ceia do Senhor. Eu separei aqui para esse momento da ceia a leitura de Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 19. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, nesse momento, meu irmão, você que está aí com o seu pão, com o seu suco de uva aí, nesse momento, pegue esse pão que está aí, olha para ele. Simbolicamente, esse pão, ele é o corpo de Cristo. E ele foi entregue por nós para perdão dos nossos pecados, para a restauração da nossa vida. Vamos comer esse pão com temor e tremor no coração, lembrando que nós somos vasos de barro. E esse Evangelho ele está em nós, graças a Jesus. Então, em memória do nosso Senhor Jesus, vamos comer o pão neste momento. Comamos o pão. Graças a Deus. Da mesma forma, nós vamos voltar aqui a nossa atenção ao texto. Lucas 22, agora o verso 20.
Diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. E aí ele então convida a gente a fazer isso em memória do nosso Senhor, a tomar o cálice em memória do nosso Senhor. Esse cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, o sangue que nos purifica de todo pecado. Então, vamos fazer isso nesse momento. Pegue aí o suco que está aí, que simboliza o sangue de Jesus. Olha para ele também, no mesmo movimento que nós fizemos em relação ao pão. Olha para ele e traz à sua memória uma ação de graça. E diga a Deus: graças, Senhor, porque este sangue foi derramado em meu favor. Mesmo eu sendo vaso de barro, o Senhor deu a sua vida por mim. Vamos fazer isso, vamos beber esse cálice então, em memória do nosso Senhor. Bebamos nesse momento. Aleluia, graças ao Senhor. Que bom podermos participar desse momento tão singular, tão significativo na vida da Igreja do Senhor. E nós fazemos isso com temor e tremor no coração. A gente não pode participar da ceia apenas como uma tradição. Pelo contrário, a gente participa com temor e tremor. E sempre com essa consciência. Ela traz à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. À noite nós disponibilizaremos aqui no WhatsApp, no YouTube, o culto que está sendo gravado lá no culto presencial. Então você vai poder também ouvir ali o culto que está acontecendo presencialmente nesta manhã. Você vai poder acompanhar ele à noite. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um restante de semana na presença do Senhor. Até a noite, em nome de Jesus. Amém.